Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, à Comunidade Espírita Ramatiz. Meu nome é Poliana, eu sou trabalhadora da casa e hoje quem vai falar esses 40 minutos aqui com vocês sou eu. E é um prazer imenso, fazer as quintas-feiras. Já fazia um tempo que eu não vinha nas quintas. Então, antes da gente começar esse tratamento, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, para que a gente possa já se preparar, já entrando em conexão com a espiritualidade maior, deixando agora todos os problemas, todas as perturbações e aquilo que fizeram com que estivéssemos aqui unidos hoje em nome do Senhor. Fazendo uma respiração profunda, se conectando com a espiritualidade amiga, com o mentor individual de cada um que aqui já se faz presente. Jesus amigo, neste momento, rogamos para que renove nossas esperanças, para que a cada dia estejamos mais fortalecidos no teu amor, na tua bondade e compreensão. Mostra-nos, Senhor, tua luz, para que nós possamos ser guiados, encontrarmos o sentido quando estivermos perdidos pelos caminhos do desespero. Abençoa nós, Senhor, abençoa todos os nossos passos, inspira-nos ao entendimento, envolva-nos com o teu amor. Permita a presença de nossos mentores e benfeitores espirituais para nos auxiliar a compreendermos os nossos ensinamentos. Dai-lhe a lição de hoje como um princípio para nos auxiliar a amplificarmos os nossos dias e conhecimentos. E assim, em teu nome, com tua proteção e amparo, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, iniciamos as nossas reflexões da noite de hoje. E que assim seja. Bem, deixa eu acender aqui, para a gente... Se eu apagar, fica melhor? Tá. Então, hoje eu vou trazer um capítulo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. O título é O Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. É uma grande reflexão que foi nos deixada por Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar das promessas de Jesus, do Consolador prometido e do papel do Espiritismo em relação a esse Consolador, a essa suposta terceira revelação, que é, para nós espíritas, a doutrina espírita, que vem para ser esse advento da verdade. E aqui, através dessa psicografia de Emmanuel, a gente já começa com a seguinte posição dele em relação a esse trecho. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. O Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudemos-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte. Vós socorrais mutualmente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que
que a morte é a ressurreição. Aqui já dá para a gente ter uma ideia do que ele quis nos dizer sobre morte, vida, ressurreição, profetas e apóstolos. Quem frequenta a casa espírita ou é espiritualista, na maioria das vezes, já tem essa compreensão da vida após a morte. Outros não. Outros vêm por motivo de curiosidade ou interpelados por alguma dor, mas na grande maioria esmagadora são pessoas que se conectam com a doutrina por motivos eles que pode ser curiosidade, dor, afinidade, mas quando ele fala de consolador prometido, de morte e ressurreição, né, e os profetas e os apóstolos, ele está querendo dizer para nós que homens comuns, assim como nós, já caminharam pela terra e tiveram a revelação da Boa Nova. O Evangelho nada mais é do que a vida. E a vida, ela é do Espírito, e independente de qual tempo, ano, século, estado ou forma que ele eventualmente esteja encarnado. Se a gente acredita em vida após a morte, seria um contrassenso se nós não falássemos que o espírito é imortal. Existe uma morte de fato, desse corpo materializado, do qual nós fazemos uso temporário no processo de encarnados. E isso por si só já é uma bênção e um grande presente que nós temos para poder experienciarmos essas experiências. E assim, trazermos para as nossas vidas a oportunidade de nos refazermos. Os profetas, eles viam muito como uma espécie de apóstolos. Só que eles tinham como base as profecias. Eles eram médiuns com uma capacidade absurda de entender coisas e imaginar, que na verdade não era uma imaginação, eles estavam sendo intuídos por várias questões que possivelmente iriam acontecer. E os apóstolos? Esses sim, eram homens que escolheram seguir o nosso irmão Jesus Cristo. Por escolha própria, não foram obrigados, eles foram escolhidos. E hoje, um pouco antes da gente encerrar essa fala, eu trouxe um vídeo que eu queria dividir com vocês, para que a gente possa fazer o tratamento, que o tema é Eu Escolhi Você. Nós somos escolhidos diariamente por Jesus. Ele não nos abandona. Mesmo quando a gente se depara, e muitas vezes a gente se depara com situações que são bem difíceis de lidar, com dores, percas, mas isso tudo está contido dentro do nosso processo de evolução, pois somos homens fracos. E não tem nada de errado nisso. Precisamos ser falíveis a erro mesmo, até para que possamos evoluir dentro da nossa programação reencarnatória. E aí aqui ele continua nos dizendo: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai,
meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Vejam bem, aqui ele deixa muito claro que nós, que estamos vivendo a nossa melhor versão como encarnados, e eu já falei isso aqui milhares de vezes, em outros dias, em outras falas minhas, deixando que a nossa inteligência seja volátil, que a nossa inteligência seja usada contra nós mesmos. Nós somos os nossos maiores autossabotadores. A gente se sabota o tempo todo. Em qualquer circunstância, minimamente que a gente se deixe levar por um desequilíbrio, olha lá a gente se sabotando. Olha lá a gente achando que nada faz sentido, que a minha vida é pior do que a do vizinho, que eu sofro mais do que a metade do universo. Será? Guerras estão aí pipocando. Pessoas perdendo a vida o tempo todo. Hospitais lotados de pessoas enfermas. E não é enfermidade só do corpo, é enfermidade da mente, da alma. Porque quando essas doenças chegam no corpo físico, de fato, elas já foram constituídas na nossa alma. Por algum desequilíbrio, por alguma falha, por alguma falta. E a gente se sabota o tempo todo. Então, quando o Emmanuel nos diz, que nós podemos nos apegarmos às utopias, e fazer disso utopias como as verdades, é para que a gente tome cuidado com esses abismos do erro, que a gente precisa crer mais, meditar mais, pois é tudo revelado. O Pai é amoroso, é benevolente, e mais à frente a gente vai entender por quê. E aí, e aqui está uma liçãozinha de casa para nós espíritas, ou espiritualistas, ou que acreditam na vida eterna. Aí o convite fica mais pesado, o puxão de orelha fica mais pesadinho quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Um pouco antes de eu subir aqui, eu estava falando com uma amiga minha que está ali atrás, e eu falei que é uma responsabilidade muito grande trabalhar numa casa espírita, acolher a dor dos outros, seja numa sala mediúnica, seja nos cuidadores da alma, seja fazendo uma palestra, seja na cozinha, fazendo uma sopa, entregando as cestas, em qualquer frente de trabalho. É uma responsabilidade tremenda. E sabem por quê? O trabalho não é nosso. Nós aqui só somos os medianeiros. O trabalho é todo deles. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência do tamanho da responsabilidade que é tratar desse assunto. De trazer esse tratamento, de trazer essa tratativa para aqueles que estão aqui nos ouvindo. E quando a gente lê as obras e a gente estuda, a gente entende exatamente o que está escrito aqui. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nelas se enraizaram.
Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Olha que lindo isso. O mundo espiritual, ele clama para que nós possamos entender os recados, os sinais. Acredita-se que para cada encarnado existem 9 desencarnados. Aí você fica pensando, tá, então eu sou uma e tem mais 9 aqui junto comigo, né? Porque eles associam aqueles que vibram na mesma sintonia. Fica pesado, não fica? A conta fica grande. Porque aí são 10 e não 9. Porque eu tenho que entender que eu também sou um espírito vivo, materializado, vivendo uma experiência na matéria. Mas eu sou um espírito. E um dia, quando eu não tiver mais esse corpo denso e físico, do qual eu tenho hoje a oportunidade de tê-lo a meu serviço, será só o espírito, só minha querida alma. Então, quando ele chama a gente para esse ensinamento de que os espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Esse é o papel de quem acredita em tudo que foi deixado pelos apóstolos, pelos profetas e, sobretudo, por Deus e Jesus Cristo. Materializado, nós somos muitos, mas visivelmente não materializado, nós somos muito mais. Aqui está cheio de gente. E eles também precisam ouvir, assim como nós. E eles vêm para essas casas para nos auxiliar a sermos esses que vão ser os que vão amar. E depois, entendendo o amor, podendo ser os que vão instruir. Mas não pensem que nós somos perfeitos. Também é uma coisa que eu gosto de falar aqui. Não somos. Eu acredito piamente que existem 2 formas de se reencarnar. Por prova ou por expiação. Por prova, tudo bem, né? A gente vai lá e faz aquilo que a gente acordou. Agora, por expiação, a gente pede. E aí a gente pede muito. A gente precisa resgatar. Então, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Só o amor é capaz de vencer o mal. Porque é o sentimento que nos conecta a Jesus e a Deus. E aí ele continua nos dizendo, né? Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois, que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Jardim das Oliveiras. Vocês sabem o que aconteceu nesse lugar, né? Foi aonde, num ato de carinho, Jesus foi convidado à sua sentença final. Quando Judas, que era um dos seus apóstolos, o beija-face. E dali por diante, começa a sua via cruz. Né? E a gente, como bons cristãos que somos, e a maioria de nós, esmagadora, vem de berço da Igreja Católica. Né? Os nossos pais, bisavós, tataravós e por aí vai. E no percurso a gente vai se encontrando com as nossas essências, com o nosso compromisso.
E aí chegamos nos templos de oração, nas casas espíritas, mais conscientes. E aí, seguindo, ele dá também uma outra lição muito importante. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Eu coloquei essa figura porque eu acho que ela vem muito de encontro com o nosso processo de depreciação mesmo, de dificuldades com a nossa existência, com o ego, com a vaidade, com o egoísmo, com a falta de caridade, com a falta de olhar para o próximo e entender que nós perante Deus somos todos irmãos, né? E que no nosso caminhar a gente acaba tendo oportunidades variadas que nos colocam talvez em posição de um poderio de mais cultura, de bem material, de classe social. E aí a gente se acha melhor que o outro. Doentes de alma. Também falo muito aqui sobre isso, da importância de olharmos para isso com a responsabilidade de que somos sim espíritos adoecidos. Gente, o mundo está doente. O mundo está doente. Quem está equilibrado hoje busca psicólogo. E os desequilibrados estão soltos. Quem é normal toma pancada todo dia. Porque tem muito mais gente tentando achar motivo para dizer que está certo do que aquele que se contenta com o que tem, que fica com o que é dele, não pega o que é do outro, entende a caminhada, entende o processo. E o processo é individual. A gente até precisa de viver ele no coletivo, mas é no individual. É no segredo da nossa alma, da nossa intensidade que a gente vai aprender. Ele sim é o médico das almas. Mas não adianta o médico falar para o paciente fazer uma coisa e ele bater o pezinho, teimosinho, e falar, não vou fazer não. Estou afim. Eu trabalho com médicos, eu não sou médica. Mas eu vivo isso na minha rotina, todos os dias. E eu ouço relatos que eu fico assim, poxa, mas é sério, doutor? Não é diferente para o espírito. É uma luta constante entre o certo e o errado, o que eu quero, o que eu posso. Só que tem uma coisa importantíssima, não é mais o momento do ter. O planeta está passando por um processo de regeneração e não é de agora. É o momento do ser. E o ter e o ser, eles não caminham muito bem juntos. É uma utopia. Mas é verdade. Então a gente precisa entender que para esse médico de almas fazer tudo isso aqui, nos salvar, né, acolher os oprimidos, né, e aliviar e nos consolar, nós precisamos entender o Consolador prometido. E isso não pode ser uma figura. Tem que ser um sentimento, tem que ser algo de dentro para fora, não é de fora para dentro. As profecias, os apóstolos, eles trabalhavam com algo tangente, não era palpável. Mas eles acreditavam no amor de Cristo em Deus. E eles foram capazes de fazer tantas coisas boas
E nós também somos capazes. Aí vem o Espiritismo e nos fala o seguinte. Eu até trouxe um trecho de um outro livro para segmentar e fazer com que esse estudo ficasse um pouco mais rico. A promessa de Jesus. Jesus, antes de sua crucificação, prometeu aos seus discípulos que enviaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade, para guiá-los e ensinar-lhes todas as coisas. O Consolador prometido. O Espiritismo, através de comunicações mediúnicas, se apresenta como um cumprimento dessa promessa, trazendo esclarecimentos sobre as leis divinas e o significado dos sofrimentos humanos. Foi tirado o véu da incompreensão. A doutrina espírita veio e falou, não existe essa de estar todo mundo morto, não. O que morre é o que é material, é a carne. Como tinha lá naquele primeiro slide, morre a carne, o espírito não. Então ele já nos dizia isso. E aí, para completar e fechar esse raciocínio, o papel do Espiritismo. Olha para vocês verem o tamanho da nossa responsabilidade. E queria dizer para vocês, viu, que todo mundo aqui tem mediunidade, portanto, todos são espíritas. Não são só aqueles que estão trabalhando, não, hein? O Espiritismo esclarece que os sofrimentos são oportunidades de aprendizado e evolução espiritual, não sendo castigos divinos, mas sim consequências de nossas ações em vidas passadas ou pregressas, ou de nossa própria destinação, como espíritos em aprendizado. Escola. Está encarnada a escola. É aprender. E que bom, né? Porque se tem 9 para cada encarnado, segundo as obras que eu leio, existe pelo menos uns 20 ou 30 desorientados para poder voltar e fazer uma nova história. E aí ele diz, tomai, pois, por divisa estas 2 palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas ressoam todos os deveres, que a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará. A caridade e a humildade nos dará o sentimento do dever cumprido. Nos dará. Sentimento. Então, vamos fazer um exercício bem básico. Também é uma coisa que eu tenho por hábito de fazer. Quem me acompanha sempre aqui nos outros dias sabe disso, que é levar para a rotina. Será que a gente está sendo caridoso? Com a gente mesmo. Vamos começar a tarefinha com a gente. Reforminha íntima. Será que eu estou sendo caridosa comigo? Será que eu estou acolhendo tudo aquilo que eu preciso acolher? Será que eu estou aprendendo com o que eu preciso aprender? Será que eu estou fazendo parte dos que estão lá achando que são donos da verdade, ou sou aqueles que estão tentando melhorar um pouquinho? Todos os dias, se a gente quiser, um pouquinho a gente consegue. Um pouquinho de esforço, um pouquinho de olhar para fora, de enxergar os sinais. Porque as coisas chegam para a gente de forma muito velada, na maioria das vezes. E quando vem as vias de fato, que é numa perca de um ente querido, na iminência de uma dor, de uma doença, ou com a gente, ou com alguém que a gente conhece, de um fim de um casamento, de um namoro que não deu certo, de um trabalho de anos, que talvez você nem tenha sido tão feliz e tenha se colocado nessa condição de ser subjugado ali o tempo todo. A maioria das doenças hoje que estão aí no top do momento são as doenças relacionadas ao psique humano, de cunho emocional.
Aí vem síndrome de pânico, depressão, burnout e por aí vai ladeira abaixo. E o equilíbrio que nós precisamos para sermos cuidados por esse médico que é Jesus é a auto-reforma, é o conhecimento de si mesmo, é a gente se conhecer. Porque dói demais você ver uma pessoa que você ama passar por isso e você não ter o que fazer. Porque com ela, tá com ela. A gente dá o apoio. Eu costumo dizer nos dias que eu trabalho aqui, eu trabalho às segundas, né, nos Cuidadores da Alma e às terças-feiras no Arcanjo Miguel. E componho um trabalho que acontece uma vez por mês aqui na casa, que é a Noite dos Pretos Velhos, que a gente dedica a esses espíritos amorosos. Eu sempre falo, 50% eu vou te entregar, quando eu tenho a chance de fazer uma triagem. Os outros 50% a gente vai tentar te ajudar. Mas não dá para a gente pedir para Jesus ser o nosso médico, ser o consolador prometido, ser a revelação, se nós não tirarmos esse tapume das nossas vistas e não fazemos compreender das nossas necessidades. E elas são reais. Cada um sabe da tua dor, cada um sabe o que precisa, nós sabemos. E aí ainda temos assim, um pequeno deslizezinho de às vezes terceirizar. Ou a gente faz assim, ó, coloca um espelho na frente e fala, não é comigo, é com outro que está lá de trás. A gente faz isso, porque é mais fácil. Se enganar é muito mais fácil do que olhar para si e reconhecer a verdade. A verdade. Diga a verdade, e a verdade vos libertará. Existe essa máxima, e é do Cristo. Eu escolho você. Jesus nos escolheu. Eu me escolho todos os dias. Todos os dias eu me escolho. Porque eu preciso, para o meu aprimoramento espiritual, para o meu amor próprio, para que eu possa dar àqueles que eu escolhi o melhor que eu tenho. Para uma entrega saudável, leve, sem peso, sem cobrança, sem regra, sem desmedida. É fácil? Não. Falar é muito simples, mas viver isso todos os dias, no cotidiano ali, ó, no trabalho, no trânsito, você tem que lidar com pessoas. Eu tenho uma equipe que fica a cargo da minha responsabilidade, então você tem que ouvir e entender que aquilo que ele está me oferecendo é o que ele dá conta. E eu não posso cobrar dele mais do que aquilo. Essa é a promessa divina. Ele falou aqui, eu li para vocês, esclarecer. É o esclarecimento que nos faz entender melhores uns aos outros. E aí eu trouxe dessa vez um videozinho, eu adoro, né, essa série, essa passagem é muito interessante porque é um leproso que pede ajuda a Jesus, quando ele está numa das suas passagens de uma cidade a outra, e ele escolheu curar esse irmão. E ele escolhe todos os dias nos curar. Eu vejo Jesus Cristo em tudo, em todas as pessoas. Ele nos cura todos os dias, ele nos escolhe todos os dias. E aí eu queria pedir para que vocês, ao assistir esse videozinho pequenininho, de 5 minutinhos, colocassem na presença do nosso mestre, imaginando que ele tenha nos escolhido, algo que vocês precisem melhorar, algo que vocês querem curar, algo que vocês querem deixar. Então eu vou apagar as luzes para ficar melhor. E eu quero que vocês entrem nessa sintonia, porque isso vai fazer parte do nosso tratamento. Vamos começar ele agora.
Lógico que depois nós vamos ter os passes, mas é para que a gente já entre nessa sintonia, nesse tratamento, entendendo o quanto nós somos amados e quanto nós somos abençoados por Jesus. E se vocês abraçarem essa fé com muita força, muito em breve, entenderão tudo o que eu estou dizendo. Uma mulher sentiu muita dor durante a vida dela. E ela estava com problemas. E eu a ajudei. Ela é sua amiga? Agora é. E eu a escolhi, junto com outros, para em breve se juntar a mim numa viagem. Mas se não gostar de você? Muitos não vão gostar. É por isso que eu estou aqui. Eu ainda não entendi por que você está aqui. Esse é o nosso mestre. E ele não abandona nenhum de nós. Ele nos enxerga assim como ele enxergou Natanael, debaixo do pé da figueira. Ele é o Consolador prometido. E a
revelação que nós precisamos é a revelação espiritual que habita dentro de nós. E agora, vamos fechar os nossos olhos, dando assim permissão para que esses irmãos possam dar início a esse segundo momento do tratamento com o passe. Entrem em conexão com o Espírito Santo, com o nosso Mestre Jesus, com esses bondosos Espíritos que sempre estão aqui a nos auxiliar. Sejamos instrumentos da Tua glória, Pai. Que possamos, assim como esses irmãos, escolher caminhar ao Seu lado, abraçando os Seus ensinamentos, os Teus aprendizados, entendendo todas as nossas dificuldades, acolhendo as nossas dores, nos reconectando com o Teu amor. Pois só o Senhor é capaz de abençoar nossos passos e inspirar-nos o entendimento, envolver-nos com o Teu amor, permitindo a presença do nosso mentor espiritual, os benfeitores, para nos auxiliar sempre a compreendermos os Teus ensinamentos. Da lição de hoje, e principalmente para nos auxiliar a aplicá-los em nossos dias. E com esse sentimento de amor, de conexão com o mundo espiritual, de conexão com aquilo que nos trouxe a essa casa. Em qual momento a gente veio para a comunidade espírita Ramatiz? O que nos trouxe aqui? Olha para esse momento, quando você chegou aqui nessa casa. Veja a caminhada sua até o presente momento. Tudo aquilo que foi proposto, tudo aquilo que foi colocado, um abraço, um sorriso, uma escuta, um momento de reflexão, de troca. Quão gratos devemos ser por todas as oportunidades benditas que Deus estende a cada um de nós. O dom da vida, da possibilidade, da evolução, do crescimento, do amor. E agora imaginem que na mão de vocês está sendo plasmado um botão de rosas brancas. Por esses irmãos que estão acompanhando esse trabalho, por esses irmãos amorosos, que são os grandes organizadores de tudo isso. E vocês vão ter a oportunidade de pegar essa rosa, levarem para os lares de vocês, ou aqueles que se sentirem mais confortáveis, que de repente quer entregar para alguém. Façam isso.
É um presente da espiritualidade, desses irmãos amorosos, que hoje nos reuniu aqui com um só objetivo, que era o do aprendizado, da cura, da gratidão, do conhecimento. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos amigos que aqui já se fazem presente, dos encarnados e desencarnados, eu vou convidar vocês para que nós possamos fazer a prece que o nosso Pai nos deixou juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E agora a gente vai abrindo os olhos, voltando para o aqui, para o agora, para o presente, materializados, que ainda estamos. Todos bem? Então, para hoje, o que nós tínhamos por intuição e pela graça divina de ter essa oportunidade de falar com vocês, era sobre esse tema, sobre esses aspectos. Eu espero que vocês possam levar para casa aquilo que vocês extraíram daqui, que possa fazer bem. É um prazer imenso. Eu agradeço a presença de todos em nome da comunidade e eu espero vê-los em breve. Grande abraço, um bom resto de semana a todos e que Deus possa acompanhá-los. Que assim seja.